Hoje de manhã eu dei de cara com um post muito engraçado em que um cara tinha feito uma enquete no Twitter, sei lá, ou em alguma plataforma semelhante, perguntando assim: mulheres, qual versão deste cara vocês preferem, antes ou depois? Na primeira foto, o cara estava normal. Era um homem normal, um homem branco normal. Ele tinha uma aparência normal. E é isso. E aí, na segunda foto, né, o depois, esse cara tava todo musculoso, assim, sem nada de gordura no corpo, sabe? Aquele abdômen bem trincadinho. A maioria esmagadora das mulheres votou antes. Gostava mais antes, achava mais atraente antes, melhor falando. E aí, um cara retweetou, republicou aquela enquete, perguntando assim: por que as mulheres sentem a necessidade de mentir sobre isso? O que elas ganham mentindo sobre isso? E aí, você que é mulher e tá aí do outro lado da tela já deve estar dando risada, né? Porque olha que engraçado é ver que os homens estão descobrindo que ter um corpo escultural garante a eles atenção masculina e não feminina. Quer dizer, máximo respeito a quem cuida do seu corpo e com certeza isso é importante para algumas mulheres. Eu sei que tem pessoas, eu tenho uma amiga inclusive que isso é algo importante para ela, que a pessoa se cuide, né, que a pessoa tenha um corpo saudável, máximo respeito. Mas para a grande maioria de nós, não é uma prioridade que a pessoa por quem a gente vai se atrair seja assim, assado, magra, musculosa ou seja lá o que for que estiver em evidência nos padrões de beleza atuais. Eu acho que muitos homens, principalmente, não conseguem acreditar nisso, porque eles talvez veem, através até do foco de sua própria percepção, né? Muitas mulheres felizes com seus homens musculosos, ou seja lá o que for. O que eles não estão considerando, talvez, é que esses homens, além de musculosos, sejam boas pessoas. Que eles sejam minimamente sensatos, inteligentes, enfim. E aí, refletindo sobre este pequeno acontecimento do meu dia, resolvi gravar o episódio de hoje sobre a carta do julgamento no tarô para falar sobre como o patriarcado, né, o machismo estrutural é talvez o principal fator que está fragmentando e fragilizando as nossas relações. Ele não afeta só as mulheres, eu acho que a maioria de nós já tem clareza sobre isso. O machismo estrutural afeta e muito os homens também. E afeta a percepção que esses homens têm sobre as mulheres, seja essa percepção romântica ou não. E a gente precisa muito falar sobre isso. Oi, meu nome é Bibiana, eu sou uma escritora e cartunista brasileira e eu estou atualmente ilustrando meu baralho de tarô. Na real, eu já terminei de ilustrar ele, só que eu tô gravando um vídeo sobre cada um dos arcanos. E como eu já mencionei, esse vídeo aqui é sobre o arcano número 20, o julgamento. Eu tinha um episódio no meu podcast, antigamente, quando ele se chamava Lua Nova, hoje em dia ele se chama Bibicast, que o nome era POV, você está sendo julgado. E esse episódio aqui é como se fosse uma releitura daquele primeiro episódio. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais de elementos para a nossa discussão. Infelizmente, você não pode encontrar mais o episódio antigo porque ele está arquivado. Enfim, eu, sendo uma pessoa muito sensível, sou mesmo bastante, muitas vezes sabotei meu próprio crescimento nas redes sociais por medo de ser julgada. E a gente precisa lembrar que, para a mulher, esse medo de ser julgada, ele vem carregado de outros medos também. Não é só medo de que as pessoas digam que eu sou isso, que eu sou aquilo. É medo das ameaças que vêm embutidas ou até escondidas nesses discursos e medo das violências que não muito raramente acontecem como uma resposta continuada a esse julgamento. Eu mesma já passei por isso, já tive que registrar alguns BOs. Antes mesmo de estar exposta na internet, já fui seguida muitas vezes, mais do que eu gostaria de lembrar. Em uma dessas oportunidades em que eu com certeza iria ser violentada, o meu pai veio me salvar. É muito assustador você conviver com esse medo diariamente. Ele, em algum momento das nossas vidas, fica tão normalizado que parece que ele nem é mais medo. Ele é só um modo de operar. Ele se torna um modo de operar para nós.
E aqui eu sei que eu tô citando a minha experiência como mulher, mas eu sei que isso também é real para quem é negro, para quem é indígena também. Eu sei que isso é verdade também para gays, lésbicas, trans e, enfim, todos os indivíduos que compõem as chamadas minorias. Só que esse é um medo que tanto me acompanhou que em algum momento eu decidi, não sei se foi uma escolha, na verdade, eu me tornei muito consciente desse medo, muito consciente mesmo. E comecei a refletir sobre as maneiras como esse medo é reforçado através justamente do julgamento. Para ilustrar a situação para vocês, e aqui eu não quero falar sobre mim, mas como eu só conheço a minha experiência, né, com propriedade, eu vou falar sobre mim e você traduz essa experiência para a tua realidade, para o que você enfrenta todos os dias, seja você homem, mulher, enfim, o que quiser. Bom, eu comecei a produzir conteúdo inicialmente sobre espiritualidade no meu TikTok. Eu fazia leituras de tarô, basicamente era isso mesmo, fazia leituras de tarô. E aconteceu que eu comecei a receber muitas críticas e, honestamente, achei críticas válidas não para comigo, mas para com esse meio do tarô e da espiritualidade online. As críticas no início eram embasadas naquela concepção que se tem de tarólogos, astrólogos e, enfim, pessoas que trabalham nesse meio, de que essas pessoas, esses profissionais são picaretas. E muito embora eu queira defender a minha classe, tem momentos que fica muito difícil, né, gente? Vamos combinar que tem muito tarólogo picareta, sim, na internet. E essa é uma realidade muito triste, porque pessoas inocentes todos os dias estão sendo abusadas por profissionais que não só fazem leituras sem o mínimo de responsabilidade emocional com a pessoa, mas também por profissionais, ditos profissionais, né, que se aproveitam da vulnerabilidade dessas pessoas que estão ali procurando conforto, procurando ajuda para ganhar dinheiro fácil. Então, no início, eu tentei combater essas críticas com o diálogo, né, conversando e explicando que eu sentia muito que as pessoas tivessem sido enganadas, que eu não era esse tipo de profissional, mas que eu entendia essa dor. Com o tempo, essas críticas foram escalando e eu vou ter que ser sincera comigo mesma. Eu não acho que eu sofri uma onda de hate muito grande na internet. Pelo menos não ainda. Já sofri algumas, mas nada muito sério. Eu tenho consciência de que eu recebi essa experiência de uma forma muito intensa por conta de traumas meus, que eu já comentei em outros momentos, mas para recapitular, eu estudei num colégio militar e eu era constantemente humilhada publicamente pelo corpo militar do colégio, né? Principalmente pelo tenente que fazia a coordenação do corpo de alunos, mas também pelo major e outros membros associados daquela organização. Essa humilhação pública, ela tinha raiz num conflito anterior da própria corporação Brigada Militar, no qual, nesse conflito, um membro da minha família estava envolvido. Eu não vou dar detalhes, porque eu não tô aqui para expor a vida dos outros, mas o que aconteceu foi uma perseguição deliberada a mim dentro da escola. Ela era muito evidente e ela foi muito sofrida para mim. Então, quando eu recebo críticas na internet, uma parte de mim volta para esse lugar, sabe? Que foi tão doloroso. E aí você pode estar se perguntando ou me perguntando, por que tu não saiu do colégio se estava tão ruim assim? E o julgamento tá emaranhado nessa história. Eu fiquei com medo de ser julgada pelas pessoas ao meu redor, amigos, família, colegas. Mesmo que isso não fosse acontecer na realidade, eu fiquei com medo de ser julgada como uma pessoa que desiste, como uma perdedora, como uma pessoa fraca. Então, para sustentar a minha decisão, porque tinha sido escolha minha entrar para esse colégio, quando eu tinha 14 anos de idade, eu não sabia onde eu estava me enfiando, literalmente. Para bancar a minha decisão, para sustentar ela, eu suportei 3 anos de tortura psicológica. E é por essa experiência que eu sinto que é tão importante discutir o julgamento, discutir a nossa necessidade enquanto seres humanos de criticar os outros,
Eu também tenho essa necessidade, e vamos ser sinceros, todo mundo faz isso. Todo mundo, em algum nível ou outro, julga as pessoas. Porque, às vezes, a crítica que a gente faz até é uma forma da gente compreender o mundo. Eu compreendo isso em relação a mim mesma. Eu sei que muitas vezes, para eu conseguir entender o que eu estou sentindo, eu preciso criticar o que está acontecendo. E conforme eu vou compreendendo e vou me apropriando dos meus sentimentos, aí eu percebo, ok, não é necessário criticar. Eu entendi que isso aqui está acontecendo por essa razão. Cito um exemplo. Muitas vezes, quando eu sinto inveja de alguém que fez um trabalho que eu gostaria de ter feito, tipo, nossa, eu adoraria ter tido aquela ideia, ou que legal a maneira como essa pessoa divulgou o trabalho dela, e eu sinto inveja, muitas vezes eu não identifico de cara que é inveja, sabe? Pô, eu queria ter feito isso, mas não fiz, não foi minha ideia. Aí a minha primeira reação é, aqui dentro, criticar aquela pessoa. Ah, mas também, olha lá, ela tem apoio de não sei o quê, ela tem dinheiro pra sei lá o quê, blá 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 blá. Porque eu vou tentando, através da crítica, construir justificativas para que eu não me sinta mal por não ter sido tão genial quanto aquela pessoa, por exemplo. Sabendo do peso da crítica na vida de uma pessoa, eu não vou lá e julgo aquela pessoa, não escrevo um comentário falando essas coisas que eu tô pensando. Eu vivo os meus processos internamente. Mas eu sei que nem todo mundo teve as experiências que eu tive e por isso talvez não construiu talvez o entendimento que eu construí. De maneira alguma, acho que o meu entendimento é superior. Mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Tendo consciência dessa dinâmica que acontece comigo, eu acabo observando isso acontecendo com as outras pessoas, especialmente na internet. Mas isso também acontece muito na vida real também. Que é aquela pessoa que assiste um vídeo muito bem construído, por exemplo, um vídeo muito bem estruturado com vários argumentos legais, e aí a pessoa ela sente a necessidade de citar o único detalhe que aquele criador de conteúdo esqueceu. Ah, mas você não fez o recorte tal nessa sua fala. De onde vem essa necessidade de julgar ou de criticar o trabalho? Muitas vezes, o que eu observo é que essa é uma necessidade de validação, principalmente intelectual. Isso acontece muito na internet. A pessoa precisa tanto de validação intelectual e ela não conseguiu identificar essa necessidade ainda, ou ela não sabe onde buscar essa validação ainda, que através dessa atitude de julgar, ela recebe um pouco dessa validação. E aí, beleza, mas o que diabos isso tem a ver com o machismo estrutural e por que eu mencionei ele no início desse episódio? Assim como o sistema capitalista, o machismo é uma violência estrutural que está muito, muito internalizada, não só nos sistemas que regem a nossa sociedade, mas em nós, individual e coletivamente também. Nós, homens e nós, mulheres. A misoginia internalizada está presente, inclusive, na maneira como autores escrevem seus personagens femininos. E você se engana se pensar que só homens refletem essa misoginia na forma como representam seus personagens femininos. Se a gente pegar a obra da J.K. Rowling, Harry Potter, né, todos os 7 volumes, a gente consegue perceber muito bem que ela escreve os personagens de tal maneira que as características reforçadas pelo machismo estrutural, como as mulheres são emotivas e os homens são racionais, elas são o tempo inteiro reafirmadas através da qualidade das características dos personagens. É só a gente pensar na Hermione. Ela é uma personagem que foi construída para ser amada porque ela é uma garota que não é como as outras garotas. Ela não se importa se o Viktor Krum gosta dela. Ela também não cobra atos românticos do Ron porque ela é uma dos garotos, sabe? E se a gente pegar em contrapartida a maneira como a J.K. Rowling descreve a Cho Chang, que foi então um interesse romântico do Harry ao longo da história, a gente percebe que o Harry se irrita muito recorrentemente porque a Cho é muito emotiva. Sendo que, na história, ela tá vivendo o luto do ex-namorado dela, que faleceu. Então, é isso, tá? A misoginia, ela tá presente. Especialmente se a gente lembrar que nós somos
constantemente educados e reeducados por obras literárias, cinematográficas e conteúdos na internet. Para que o nosso julgamento seja minado por estereótipos criados para sustentar a misoginia, o machismo, o patriarcado, basta estar em contato constante com esses critérios. Por exemplo, a gente vê todos os dias a mídia de todos os setores reafirmando que a cintura das mulheres tem que ser fina. Só para citar um exemplo assim muito básico. E, sei lá, que uma mulher mais atraente é uma mulher que não tem gordura nas coxas, por exemplo. Eu vi muito isso já ao longo da minha vida. Mas quando você vai perguntar para os homens da vida real se eles realmente concordam com esses ideais de beleza, muitos deles vão falar que eles gostam sim quando a mulher tem uma barriguinha, que eles gostam sim quando a mulher tem coxas grandes e tal. E vai, claro, ter o homem que gosta de outras coisas e blá 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 blá. Mas aí, você, mulher, passa uma vida inteira tentando se enquadrar em ideais virtuais do patriarcado, para agradar olhares dessa estrutura, que não necessariamente são olhares reais. São olhares virtuais, e eu não digo virtuais no sentido só da internet, mas virtuais porque eles não são materiais, sabe? Eles existem e, como acabamos de ver, são reforçados por todas essas narrativas e estruturas, blá blá blá, mas eles não efetivamente precisam atuar nas nossas vidas no dia a dia. Eles acabam tendo grande importância justamente porque nós não sabemos lidar com o julgamento. A gente se encolhe diante dele. E aí a gente faz isso com outras pessoas para se reerguer, né? Para que a gente se sinta um pouco maior perante essas outras pessoas. Esse movimento muitas vezes é inconsciente. Eu não tô acusando você de ser uma pessoa babaca. Todo mundo faz isso em algum nível, sabe? Mesma coisa com os homens, então, como eu citei no início do episódio. Os homens acham mesmo que se eles tiverem um corpo X, eles vão conseguir finalmente o conquistar, atrair a atenção das mulheres, quando na verdade o que as mulheres querem na vida real não está nos termos e condições do patriarcado. Todas as estruturas patriarcais falam que a mulher quer isso e aquilo, ela quer um homem com um corpo X, com um carro Y, e na vida real o que as mulheres querem efetivamente é um parceiro ou uma parceira que tenha sensibilidade, é um parceiro ou uma parceira que ajude dentro da sua própria casa. É um parceiro ou uma parceira que tenha noções básicas de higiene. É um parceiro ou uma parceira que tenha bom caráter. Não é tão fora da realidade. Os parâmetros não são tão assim mirabolantes. Eles são bem simples, na verdade. Só que por quê? Todas essas estruturas e narrativas nos educaram nesse outro sentido que é totalmente contraproducente com a realidade, a gente acaba tentando reforçar e atingir os resultados prometidos pelo patriarcado, por exemplo, ou até pelo capitalismo às vezes, seguindo essas receitinhas de bolo que no máximo vão nos dar um cupcake. A receita para um relacionamento dar certo, a receita para a tua autoestima existir e resistir ao julgamento dos outros, ela tá no sensível. Ela não tá só na prática, só nas conquistas. A minha autoestima deu uma baita melhorada depois que eu consegui identificar que as pessoas que me julgam estão tentando reafirmar um lugar de validação para si próprias, sabe? Eu consegui entender. E claro que às vezes ainda me pego sensibilizada por alguns comentários, mas eu consegui entender que esses julgamentos, essas críticas, são uma tentativa muito enviesada de validar a si mesmo. São uma tentativa muito enviesada de justificar a posição dessas pessoas em relação à minha posição. E eu não estou dizendo que as pessoas que já me julgaram ou me julgam tem inveja de mim. Não necessariamente. Talvez essas pessoas só vejam em mim alguma coisa que engatilhe algum trauma. Ou, sei lá, existem tantas possibilidades. Eu não, literalmente, não cabe a mim julgar o que é e o que não é. Mas, a partir desse entendimento de que aquilo ali não é sobre mim,
eu consigo muito mais facilmente sentir que eu tenho valor, apesar das críticas. E eu acho que esse é um aprendizado válido para todo mundo. Quando a gente entende essa dinâmica sobre os outros, mas principalmente sobre nós mesmos, é quando a gente finalmente começa a se libertar de certas amarras que nos estavam limitando de ter acesso a relações verdadeiras ou até a níveis de satisfação mais autênticos, mais genuínos. No YouTube, por exemplo, eu comentei há uns dias atrás numa live que às vezes eu fico um pouco frustrada, porque o meu crescimento no YouTube é bem lento, sabe? Ele acontece, dá pra ver que ele tá rolando. Mas os meus vídeos não pegam muitas visualizações, assim. Isso sim me frustra um pouco. Mas acredito que em nenhum momento, pelo menos não que eu me lembre, sendo muito honesta, em nenhum momento eu me senti um fracasso por isso. Porque o que importa pra mim é que o meu vídeo toque, mesmo que seja uma pessoa ou 5 pessoas, no lugar certo, sabe? É que o meu vídeo traga alguma coisa de realmente útil para quem está assistindo. Isso importa muito porque eu recebo pessoalmente. Eu recebo a validação nos comentários ou quando as pessoas acompanham minhas lives ou me mandam uma mensagem no Instagram que, inclusive, tenho dificuldade em ler todas, porque, enfim, não fui construída para manter interações nas redes sociais, mas aprecio todas. Enfim, manda um comentário, uma mensagem dizendo que aquilo ali foi importante, de alguma maneira, sabe? Despertou algo importante. Muito antes de eu começar a construir a minha identidade na internet com produção de conteúdo, eu tinha essa clareza de que os números não eram a minha prioridade, e sim as vidas que o meu trabalho iria tocar. E essa é uma construção que eu fiz só porque eu consegui fazer essa construção só porque eu me desprendi do julgamento dos outros. Eu não perco nenhum minuto do meu dia pensando, nossa, o que será que aquele meu ex-colega vai pensar dos meus números? Isso nunca passou pela minha cabeça. Eu me preocupo mais com o tipo de trabalho que eu tô colocando no mundo, que tá longe de ser o ideal, mas a gente tem que começar por algum lugar, né? Então, muito antes de se preocupar, se você está se encaixando em parâmetros estabelecidos pelo patriarcado, não só parâmetros de beleza, tá? Mas de comportamento, crença, ideologia, enfim. Se preocupa em como tá a tua relação contigo, como tá a tua relação com a tua família, como tá a tua relação com os teus amigos ou com o teu trabalho, sei lá. A tua satisfação em viver vai aumentar muito, eu garanto isso. E o que tudo isso tem a ver com o julgamento? A representação visual do julgamento pode ser compreendida como uma metáfora. Um anjo descende dos céus fazendo um anúncio enquanto as pessoas levantam de suas tumbas para celebrar as notícias. A presença do anjo indica que uma notícia, oportunidade, nova perspectiva adquirida ou acontecimento que tem poder para transformar a realidade de quem a recebe. E as pessoas celebrando representam a nós, que passamos por uma transformação profunda, finalmente acessando os resultados de nossa dedicação ao processo. Esse arcano é regido por Plutão, planeta das grandes transformações, e é associado ao elemento fogo, espírito, motivação, ação. Que a gente saiba perceber as oportunidades que se abrem para nós e utilizar elas com o maior grau de discernimento possível. Essa carta nos incentiva a questionar se estamos tomando decisões com base no eu que queremos verdadeiramente ser ou no eu que somente está respondendo a críticas e expectativas alheias. No meu baralho, eu ilustrei o julgamento como sendo esse anjinho fofoqueiro que está olhando as pessoas na Terra e falando sobre elas, julgando elas mesmo. Porque ele é para ser esse lembrete dessa última frasezinha aqui. Será que as minhas ações estão alinhadas com o que eu quero ser? Ou elas só estão alinhadas com o que os outros projetam em mim? Suas críticas, seus julgamentos, sua busca por validação. E se você ficou até aqui, muito obrigada de todo o meu coração. Eu espero que esse vídeo seja útil da melhor maneira possível para ti. E eu espero também te ver aqui mais vezes. Você pode acompanhar as nossas lives semanais toda segunda às 10 horas da manhã. E você pode também comprar o meu curso de tarô, Clube do Tarô, para aprender um pouco mais sobre cada um dos 78 arcanos que eu estou ilustrando através da abordagem não violenta.